Contato com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Satisfação revê-lo a todos aí. Satisfação é nossa. Folena, ontem, com 55 votos a favor, 10 contrários e uma abstenção, o plenário do Senado acabou aprovando a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Agora vai ter a comunicação ao presidente da República para consolidar aí a recondução. Como é que você viu a aprovação de Aras para um segundo mandato na PGR, Folena? Glauco, eu vejo, me parece o seguinte, parece que no Brasil está tudo bem, né? Não há nenhum problema, né? Como que as instituições estão funcionando normalmente no Brasil. Não é isso, não é essa a realidade do país. A realidade do país é que desde o início do governo Bolsonaro até agora, nós vivemos num grande caos. E as instituições não estão funcionando adequadamente. Tanto é que o presidente da República, há 15 dias, né, fez uma marcha com a Marinha, com militares em Brasília para ameaçar o Congresso Nacional, ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, parece que o Senado ontem, ao aprovar, né, com facilidade, tanto na Comissão de Constituição e Justiça como no plenário, os 55 votos, Glauco, contra 10 e uma abstenção, é como se tudo estivesse funcionando bem no Brasil. Augusto Aras foi um procurador-geral da República, em 2 anos, indicado por Bolsonaro, que praticamente não atuou com independência. Por quê? Nada fez durante esse período para tentar colocar ordem, ajudar a colocar ordem na estabilidade do país, né? Causada a todo momento, o Bolsonaro provoca uma instabilidade. E a Procuradoria-Geral da República atuava, né, e tem atuado até então, como um braço do governo, e não como órgão independente. O Procurador-Geral da República tem que atuar com independência. E não é isso que nós vimos do seu Augusto Aras nesses 2 últimos anos. Ontem o Senado, ao aprovar o nome dele para mais 2 anos, eu vejo que enfraquece o próprio Senado, a própria CPI da Covid. Porque Bolsonaro, a todo tempo, né, encontrou na CPI da Covid uma resistência a ele. Porque a CPI da Covid tem demonstrado para o Brasil os diversos atos, os diversos delitos e diversos atos irregulares praticados diretamente por Bolsonaro e por integrantes do seu governo. E o Bolsonaro ameaça a todo tempo. Então agora vamos ver, né, se de fato Augusto Aras vai atuar, porque eu não vi isso até agora, Glauco. O que eu tenho visto é, infelizmente, uma Procuradoria-Geral da República e um Procurador-Geral da República que não tem atuado, né, com independência, cumprindo os seus deveres constitucionais, entre eles a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições e da ordem jurídica. Augusto Aras não tem feito isso até aqui. Nós temos visto Bolsonaro ter usado uma tática de ataques permanentes contra as instituições. Agora ele procura sair, não atacar o Congresso, porque ele está lá no Congresso no seu acordo com o Centrão, mas ele se direciona a todo tempo contra o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, e elegeu alguns juízes dos tribunais, é o caso de Alexandre de Moraes e de Luiz Roberto Barroso, como seus alvos preferenciais. E nós não vimos nada até então do seu Augusto Aras para poder garantir a ordem institucional brasileira. Agora, Folena, além da gente não ver essas ações, né, principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro por parte de Augusto Aras, quando se analisa ali a situação como um todo da PGR, o cenário é até pior, né, porque a especialista em direito constitucional e professora da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Machado, é uma das autoras de um estudo destacando que a PGR só propôs 1,7% das ações contra o Poder Executivo entre 2019 e 2021, das 287 ações desse tipo apresentadas contra atos da gestão de Jair Bolsonaro. E não só isso, na maior parte, inclusive, de diversas ações, de diversos encaminhamentos, a PGR atuou, na verdade, junto
com a Advocacia Geral da União. Então é praticamente uma subversão das funções que deveriam ser do Ministério Público, Folena? Exatamente, Glauco. Foi como eu falei na primeira parte da nossa entrevista aqui. Augusto Aras não mostrou em nenhum momento independência. A pesquisa feita pela professora que você citou ratifica isso. Mas nós estamos vendo, Glauco, isso está aos olhos de todos no país. Ele atua como se fosse um advogado particular do presidente da República. Não é essa a missão de um procurador-geral da República. Agora, o Glauco e senhores ouvintes, o que mais me preocupa é exatamente o fato do Senado permitir, né, aceitar com facilidade essa recondução. E por que digo isso? Porque faz parte do jogo da democracia liberal o princípio da separação de poderes e os freios e contrapesos. Então, se você tem um chefe do executivo como Jair Bolsonaro, que ameaça o tempo inteiro as instituições, entre elas o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal, ameaça o tempo inteiro a ordem democrática e constitucional, dizendo, o Bolsonaro declara, ele não esconde ninguém, vou dar um golpe. Ontem, inclusive, ele falou, já esticaram a corda, já arrebentaram a corda. Ou seja, isso tudo são ameaças, são delitos, não são apenas delitos de ordem política, Glauco. São delitos também de ordem jurídica. Então, vejamos, qual seria, então, se as instituições estivessem funcionando adequadamente no jogo do freios e contrapesos, caberia agora, então, Bolsonaro indica Augusto Aras para mais 2 anos. Em 2 anos, Augusto Aras não foi um procurador-geral da República independente. Então, diante dessa crise, né, das violências praticadas por Bolsonaro, o que deveria fazer o Senado da República? Deveria simplesmente recusar o nome de Augusto Aras. Isso é o freios e contrapesos, de tal forma a tentar manter o equilíbrio das forças políticas e sociais que não existem no Brasil, nesse momento. Então, me parece que o Senado, né, ao aprovar o nome de Augusto Aras, ele simplesmente está atuando com um total desprezo, né, diante da realidade que estamos vivendo no país. Não é essa a realidade. Senadores têm sido ameaçados, a gente vê na CPI o tempo inteiro. O senador Rogério Carvalho, há pouco tempo, e o próprio presidente da CPI, o relator da CPI da Covid, Glauco, manifestaram que estavam sofrendo perseguições por parte de agentes do Estado brasileiro, como se estivéssemos no regime, como estivéssemos no regime de exceção. E o que faz o Senado da República? Aprova o nome de Augusto Aras, que sabia de tudo isso, que foi avisado pelo Senado, denunciado pelos senadores. Então, quer dizer, o Senado também está consentindo com o que Jair Bolsonaro está fazendo. Se nós continuarmos nesse jogo, em que as instituições atuam colocando, desculpe a expressão, a cabeça como um avestruz, a cabeça no buraco, sem dúvida alguma, Jair Bolsonaro se fortalece para dar um golpe. Ele nunca escondeu de ninguém as suas características de um ditador, de um fascista. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Então nós estamos vivendo um momento no país no qual as instituições deveriam estar funcionando de modo a fazer valer os freios e contrapesos da separação de poderes. Essas instituições não o fazem. Simplesmente ratificam. O que o Senado fez ontem, a meu juízo, foi uma covardia, desculpe o termo é forte, mas é assim que eu vejo, inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque se o Jair Bolsonaro está ameaçando o Supremo Tribunal Federal a todo tempo, inclusive pedindo um descabido pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado ontem deveria atuar com altivez, deveria atuar com firmeza e recusar o nome de Augusto Aras, da mesma forma que eu entendo que deve recusar o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. É assim que se faz numa sociedade e num país em que há democracia, em que as instituições estão funcionando plenamente. Me parece que as instituições brasileiras não estão funcionando.
Nós temos que parar no país, né, de acreditar que está tudo bem. As coisas não estão bem no Brasil. Estamos vivendo sobre ameaças permanentes, inclusive ex-militares, membros do governo que são militares, ou militares da reserva, como o caso do ministro da Defesa, negar na Câmara dos Deputados, Glauco, negar a existência da ditadura militar. Isso jamais poderia ter acontecido. A Câmara não poderia ter permitido isso. Ele deveria ter, não é só advertido, ele deveria sair da Câmara processado. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso é um atentado à Constituição de 1988. Então, o que nós estamos vivendo no país não é normal. Estamos vivendo num caos total, provocado exatamente por Jair Bolsonaro e, digo mais, por quem o apoiou anteriormente, que permitiram que nós chegássemos no Brasil a esse estado que eu considero um estado de caos. Sob o aspecto social e econômico, não conseguimos avançar. As pessoas estão passando fome. A inflação está quase 10% ao mês. E dizem para todos nós, não, a inflação está tudo bem, está sob controle. Não está sob controle nada, o país está totalmente perdido. Há um descontrole político, social e econômico, Glauco. E falando a respeito desse descontrole ainda sobre o papel do Senado nesse nosso cenário, Folena, ontem durante a sessão deliberativa ali do Senado, diversos parlamentares manifestaram opiniões sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e todos pediram, na verdade, tanto a oposição quanto o governo, ali um encaminhamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se ele vai levar o pedido à votação, se vai arquivá-lo. Esse tipo de hesitação do presidente da casa em relação ao pedido que você já disse que é descabido, também faz muito mal para a democracia no momento em que ela sofre tantas ameaças, Folena? O Glauco, claro, o Rodrigo Pacheco deveria ter indeferido de plano. Na hora que chegou a petição no Senado Federal, no protocolo que foi entregue a ele, ele deveria ter colocado indeferido. Eu me recordo que o ex-ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, na época, fez uma declaração de que um dos artigos da Constituição brasileira não teriam sido aprovado na Constituinte, teria sido inserido sem os constituintes terem aprovado. Isso, na época, causou foi em 2001, 2002, se eu não estou enganado. Causou uma grande discussão no Brasil e ele, inclusive, ficou numa situação totalmente vulnerável, porque ele confessou um delito. Eu me lembro que, na época, o governador Leonel de Moura Brizola estava vivo e tinha uma coluna no jornal O Globo e acusou Nelson Jobim fortemente de crime, inclusive crime de conspiração. Muito bem, foi requerido um pedido de impeachment por parte da sociedade civil contra o ministro Nelson Jobim, que praticou um delito. Não é o caso agora de Alexandre de Moraes, um delito de natureza política. Alexandre de Moraes está atuando dentro do seu mandato de juiz da Suprema Corte. Nelson Jobim, como ministro do Supremo, quando manifestou que houve um artigo da Constituição que não foi votado, ele estava não atuando na função jurisdicional, mas na função política dele. E ele não poderia ter feito aquilo. Muito bem, foi requerido o pedido de impeachment de Nelson Jobim por parte da sociedade civil. Na época, José Sarney, que era presidente do Senado, indeferiu de plano a petição, que tinha cabimento. Então, veja, naquele momento, me parece que as instituições estavam funcionando. Agora não, porque Rodrigo Pacheco é vacilante, está sendo vacilante. Ele não tem que ficar fazendo manifestação, ele tem que fazer o papel dele. Fazer como fez Sarney na época, que entendeu, a meu juízo, equivocado, Sarney. Então, Rodrigo Pacheco agora deveria, sim, indeferir de plano e acabar com qualquer discussão. Mas, ao não fazer, alimenta, por parte de Bolsonaro, por parte dos seus seguidores, esse tipo de estado de caos. Bolsonaro está ameaçando, Galco, está convocando, como presidente da República, uma balbúrdia para o dia 7 de setembro. Todo mundo sabe disso. Inclusive com convocação de policiais militares, convocação de militares da reserva,
convocação dos seus segmentos da área evangélica, e nós já escutamos isso. O cantor Sérgio Reis não negou o áudio que veio a público. Não negou. Então, aquele áudio foi verdadeiro, convocando para um ato de conspiração, inclusive de invasão ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Brasileiro. Glauco, isso é muito sério. E o Rodrigo Pacheco e os senadores ficam avalizando o comportamento de Bolsonaro, aprovando o nome de Augusto Aras, postergando o indeferimento de um pedido completamente descabido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal que está atuando no exercício da sua função. Então, vejamos, esse é o caos que nós estamos vivendo nesse país, Glauco. Isso é insuportável. Né? Insuportável, que eu me refiro, como uma sociedade que se pretende ser organizada, uma sociedade que se pretende buscar um desenvolvimento social e progredir. Nesse estado, nós não vamos conseguir se desenvolver e nem vamos conseguir progredir. Só para concluir, eu quero terminar. Eu estava ouvindo a entrevista antes da minha entrevista com você. Eu estava assistindo uma jovem atriz, né, ela manifestar que não teria R$1.000 para pagar o MEI, porque ela está sem trabalhar há mais de um ano por causa da Covid. Então, vejam, a juventude brasileira está sem qualquer esperança, sem qualquer perspectiva. Essa matéria que eu estou me referindo, apresentada ainda há pouco, nesse Jornal da Manhã, da Rádio Brasil Atual, revela exatamente o estado em que está o país hoje. Nós não conseguimos, como sociedade organizada, apresentar esperança para a juventude. Uma juventude que trabalha sem carteira assinada, sem direitos sociais por MEI. Isso não está descolado com o tema que nós estamos falando de Bolsonaro, das suas ameaças às instituições e do que o Senado fez ontem, ao aprovar o nome de Augusto Aras e o presidente do Senado não indeferir de plano um pedido absurdo de impeachment apresentado por Bolsonaro para satisfazer seus seguidores. Glauco. A matéria do repórter Rodrigo Gomes, Folena, inclusive a gente percebe a insensibilidade do governo quando vê, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar: a gente tem inflação aqui, mas tem inflação no mundo todo. Além de ser uma meia-verdade, porque o processo inflacionário daqui tem características próprias, ainda é necessário comparar o que os outros países estão fazendo em relação justamente às pessoas afetadas pela inflação e o que o Brasil não faz. É uma insensibilidade que mostra, de fato, que o governo tem feito, ou seja, rigorosamente nada, né, em relação às pessoas que estão sofrendo mais com essa inflação, não só com a inflação, mas com o desemprego, com a precarização do trabalho aqui no Brasil, Folena. Ô, Glauco, foi bom tocar mais uma vez nisso. Veja, a insensibilidade. A pandemia não terminou no Brasil. Inclusive, os cientistas dizem que em setembro vai haver a explosão da variante Delta. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, há 2 semanas, declarou que a variante Delta tomou o estado do Rio de Janeiro. Diversos municípios, inclusive, estão sob vigilância profunda por causa da variante Delta. E por que eu quero dizer isso? Quero dizer que estamos na pandemia há quase 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, e nós só vimos insensibilidade de Bolsonaro, que disse que não tinha pandemia, que as pessoas tinham que trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Né? Brasileiro não pega doença. É uma pessoa insensível. E, Glauco, passado 1 ano e meio, as instituições, o Congresso Nacional, representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, não observaram que Bolsonaro não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, que Paulo Guedes não tem nenhum projeto de desenvolvimento para o Brasil, Glauco. Nem neoliberal ele tem. Não tem projeto algum. Alguns dizem que não há governo. Eu sempre disse, há governo. O governo que nós temos tem um projeto fascista e de destruição do Brasil, como dito pelo Bolsonaro. Então, ou seja, o presidente da CPI ontem, Omar Aziz, foi pedir a Augusto Aras: não confiamos no senhor, que o senhor vai aceitar o relatório que nós vamos apresentar e vai tomar as medidas cabíveis, Glauco, para Augusto Aras. Augusto Aras não tomou nenhuma medida, Glauco, até hoje. O senador Aziz está achando que nós somos ingênuos, ou ele é ingênuo? Eu acredito que o senador Aziz não é ingênuo.
É um homem maduro. É senador da República, foi governador do estado do Amazonas. Então não adianta ele ficar com aquele discurso lá na CPI da Covid, né, apresentando lá um discurso e, por outro lado, apresentando outras coisas. Ou o Senado acredita, e o senador Aziz, com Rodrigo Pacheco e os outros 55 senadores que votaram na aprovação de Aras, eles acreditam que Bolsonaro não vai levar adiante as suas ameaças de rompimento da ordem, Glauco? Eles estão acreditando que nós vamos ter uma democracia? O que Bolsonaro está dizendo, assinalando há muito tempo, é que a qualquer momento ele poderá convocar um estado de exceção. Para isso é fácil. Há mecanismos dentro da ordem, e o Bolsonaro está atuando dentro da ordem. É a ordem que não está atuando contra Bolsonaro. É a ordem que não está atuando ao permitir mais de 100 pedidos de impeachment sem serem processados, ao admitir que Bolsonaro faça o que faça, Glauco. A única resistência que nós temos encontrado nesse país é do poder mais fraco da República, que é o Supremo Tribunal Federal. É o poder que não tem armas, nem tem voto, mas é o único que tem usado no que pode a Constituição em punho para defender alguma coisa dos direitos brasileiros. Foi assim que nós vimos durante a Covid. Então nós estamos vivendo esse verdadeiro caos político, social e econômico, Glauco. Folena, eu queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Muito obrigado. Bom dia para todos e um bom trabalho. A gente que agradece. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.